vencendo o cansaço. A palavra de Deus em Gálatas 6:9 diz assim: não se canse de fazer o bem, porque a tempo ceifaremos se não desfalecermos. E quando nós estamos cansados fisicamente, nós dormimos, nós tiramos umas férias e resolvemos. Mas quando o cansaço é mental, não há férias que resolva, não há sono que resolva. É algo que nós temos que resolver e que mesmo dormindo uma noite de sono não resolve. Nós temos que ter a atitude certa com esse cansaço. E a atitude certa é descansar no Senhor, é buscar no Senhor, é se reanimar no Senhor. Mas eu gostaria de falar o que causa esse cansaço, o que nos leva, e porque muitas vezes nós abrimos a nossa mente, porque esse cansaço não é automático, ele acontece paulatinamente, eu vou abrindo a minha mente, vou deixando que isso vá me consumindo, e quando eu vejo eu já não tenho energia, e muitas vezes esse cansaço, que a Bíblia chama de cansaço, os médicos vão chamar de depressão, e às vezes nós entramos num ciclo de desgaste emocional porque nós não cuidamos a tempo. Mas o que leva a esse cansaço? O que nos faz? Muitas vezes o cansaço vem pela demora. Às vezes tem anos que você ora pelo seu casamento, pelo seu companheiro parar de beber, ou por uma traição que recorre a muitos anos, por seu filho, sua filha que está mexendo com droga, ou você mesmo que tem tentado vencer um vício de pornografia, de bebida, seja ele qual for, de glutonaria. Nós vivemos uma geração que hoje pesa mais que antigamente, e não é só pelos produtos, né, congelados, pelo excesso de produtos químicos nas comidas, é porque há um excesso maior. Hoje em dia se come mais e de uma maneira não saudável, mas seja qual for a luta que você tem enfrentado. Às vezes você tem enfrentado uma depressão, às vezes uma tristeza sem sentido, uma murmuração que nunca passa. Tudo isso foi paulatinamente acrescentado aos seus anos, à sua vida. Mas o que nós podemos fazer? Eu gostaria de falar de Davi, lá em 1 Samuel 30, que Davi foi ungido rei, mas durante 13 anos, Davi passou por maus pedaços. Davi, teoricamente, foi ungido por Samuel, rei, mas ele não assumiu o posto em 13 anos. E durante esses 13 anos, foi um tempo difícil para Davi. Davi corria de Saul, Davi fazia o bem, e talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida. Você faz o bem, mas a semente você não está colhendo bem ainda, e isso está gerando cansaço. Durante 13 anos depois de Samuel ungir Davi, Davi lutou contra Golias, que era para Saul ter lutado. Davi começou a lutar as guerras de Saul e ele não tinha resultados positivos nisso. Saul ficava possesso, Davi tocava a harpa, orava e Saul era liberto. Mas quanto mais ele fazia o bem para Saul, mais Saul se levantava contra ele. Mais Saul queria matá-lo. E chegou ao ponto que Davi teve que correr e pedir socorro, nada mais, nada menos do que para os filisteus, o seu antigo inimigo. Golias era um filisteu, e Davi teve que correr e pedir ajuda para o seu inimigo, porque Saul queria matá-lo. E durante todo esse tempo, 13 anos de angústia, de sofrimento, chegou um tempo que o povo foi levado cativo, as esposas foram levadas cativas, e todo Davi e seu exército, o versículo lá em Samuel diz que eles choraram até perder as forças. O que isso significa? É um choro que você para de chorar não porque você quer, mas é porque não há energia em você. É drenada toda a sua energia emocional. E esse versículo nos ensina algo. Que há um tempo de chorar, sim. Nós devemos chorar, é saudável chorar. Mas há um tempo de parar de chorar. O choro não pode consumir toda a sua energia, que foi isso que aconteceu nesse versículo. Eles não tinham mais força para chorar. Há um momento na nossa vida que a gente ora, a gente chora, mas há um momento de se levantar e pisar para que o mar vermelho se abra. Nós não podemos ficar todo o tempo lambendo feridas, chorando, reclamando o que meus pais fizeram, o que fulano, ciclano fez. Não, há um tempo de chorar, mas há um tempo de se levantar. E esse é o tempo que o Senhor nos convida nessa tarde.
a nos chacoalharmos e sair dessa postura de simplesmente chorar. Porque o que leva, uma das coisas que leva ao cansaço mental é o desespero, é a autopiedade. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que meus pais se foram? Talvez eu poderia dizer isso para Deus. Por que nós tivemos 2 velórios na mesma semana? Por que nós falimos no mesmo ano? Eu poderia fazer essa pergunta, mas eu optei em falar: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Mesmo com tristeza, mesmo com cansaço, porque a Bíblia aqui está dizendo, ele vai vir para mim e para você. É inevitável que o cansaço venha, mas a minha reação e a sua reação é que vai dar um rumo a isso. Há dias que vai ser difícil levantar, há dias que vai ser difícil orar, há dias que vai ser difícil crer, confiar em outras pessoas, confiar em liderança. Quanto de nós, e eu me incluo desses, se decepcionaram com liderança? Eu quero dizer para você, se eu fosse olhar para os homens, eu não pisaria numa igreja. Mas eu optei em servir a Deus, e a igreja é um lugar que nós temos que ir, é um lugar que faz bem. A Bíblia diz que o Senhor derrama sobre nós quando nós nos reunimos a sua bênção. Então eu não olho para os líderes, sabe por quê? Porque eu também cometo os meus erros, então eu entendo os erros deles. Eu e você, se formos seu pastor, nós também vamos errar e vamos decepcionar pessoas. Eu quero dizer isso para você. Você está cansado da alma, está cansado de muitas vezes, eu não vou mais dar dízimo, eu não vou mais ajudar nada, porque os pastores roubam, porque os padres roubam. Eu não sei onde você vai, mas eu quero dizer, tira os olhos das pessoas, tira os olhos da situação. Não alimente mais ainda o seu cansaço. Não faça a autopiedade, a festa da autocomiseração. Por que comigo? Por que meu filho se foi? Não é o propósito do Senhor que nós enterramos os nossos filhos. Mas eu quero dizer para você, se Ele optou em tirar a própria vida, nós não temos que perguntar, mas nós temos que pedir a cura. Nós temos que nos levantar. Seja qual for o motivo que você perdeu seu filho, seu marido, alguém que você ama, deixe ir. Não é tempo de perguntar o porquê, mas para quê? Senhor, em que o Senhor vai usar nisso na minha vida? Davi, durante 13 anos, correu de Saul, o servia, fazia o bem. Talvez você esteja cansado hoje de fazer o bem e não está colhendo, mas não permita que desfaleça. Não permita, não deixe que o seu choro vá além do necessário. Não deixe que a sua tristeza, que o seu cansaço roube a sua energia, a sua fé. Levante-se. Decida vencer o cansaço. Vai se arrastando. Tem dia que nós vamos cantando, que nós vamos correndo. Tem dia que nós vamos nos rastejando. Mas decida ir. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Eu quero dizer para você, é do alto que vem o seu socorro. A Bíblia diz que durante todo aquele contexto, que o exército, o povo chorava, as mulheres foram levadas cativas, as 2 mulheres de Davi, tudo que eles tinham foi levado cativo. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Eu quero dizer para você, se a sua alegria está nas pessoas que estão em volta de você, é bom ter amigos, é bom ter um pastor, é bom ter um conselheiro, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas se todo o seu ânimo, toda a sua disposição depende de alguém te ligar, do pastor te ligar, de alguém te visitar, eu quero dizer, mude o seu coração nessa tarde. Porque Davi não buscou em ninguém, não buscou nos relacionamentos, nos seus filhos, na esposa, não. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, o Senhor seu Deus. Eu quero dizer algo, a nossa alma vai descansar quando nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lança o seu jugo sobre Ele. Jogue sobre Ele toda a sua dor, toda a decepção, todo o cansaço, toda essa espera, essa demora que parece não ter fim. Como diz essa música, mesmo que o céu está nublado, mesmo que nada pareça acontecer, decida levantar. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está sobre ti, está sobre nós. Hoje é o dia que o Senhor reservou para nós, nos alegremos nele. Declare, continue erguendo a cabeça, declare fé.
eu verei a glória do Senhor, porque o Senhor tem planos bons para nós. O Senhor tem um futuro, tem uma esperança. Não desista de você. Vá na sua força, mesmo que a sua força hoje seja pequena, mas levante-se, enxugue a lágrima. Porque lá em Isaías a palavra de Deus diz que não é surdo o ouvido do Senhor e nem a sua mão é encolhida para que não possa nos abençoar. Hoje é o dia que o Senhor te convida a levantar, a sair dessa depressão, a levantar dessa cama, tomar um banho, olhar para o alto e declarar: a vitória está próxima. Eu não vou desfalecer, eu vou continuar fazendo bem, eu vou continuar crendo que o meu Salvador reina. Levante-se, levante-se. Hoje é dia de nós levantarmos e olharmos para o alto. Porque o nosso socorro vem do Senhor, vem do alto, vem do Senhor. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo não dormir, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu sou a Nalva Pearson. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.